Olá pessoal, vamos começar aqui o simulado de CPA 10. Primeira questão. Os mercados financeiros e intermediários financeiros têm como principais funções: letra A, financiar o investimento em infraestrutura. Letra B, canalizar o recurso financeiro para as classes inferiores. Letra C, transferir recursos dos agentes superavitários para os agentes deficitários. E letra D, garantir o pagamento das transações comerciais e de dívida de mercado. Resposta correta é a letra C. A principal função do mercado financeiro e de seus intermediários é transferir recurso dos agentes superavitários, ou seja, quem tem dinheiro sobrando, para os agentes deficitários, ou seja, quem está precisando pegar dinheiro emprestado. Questão 2. Ao Banco Central cabe a responsabilidade de: letra A, operar como banco comercial, oferecendo empréstimos a financeiras. Errado. Banco Central não opera como banco comercial e não oferece empréstimo para a população. Letra B. Bloquear e desbloquear valores em contas e alertar posteriormente o Poder Judiciário. Isso é função dos bancos e não do Banco Central. Letra C. Disciplinar a concessão de crédito consignado no mercado. Ok, é o Banco Central que disciplina a concessão de crédito, mas ele tem muito mais responsabilidade do que isso. Vamos ler a letra D. Supervisionar bancos múltiplos, cooperativas de créditos e bancos de desenvolvimento. Resposta correta. Veja aqui, pessoal, peguinha de prova. Pode acontecer de ter uma resposta que está correta e ter uma resposta que está mais completa. Neste caso aqui é esse. A letra C está correta, mas a letra D está mais completa. Questão 3. No que diz respeito aos princípios gerais do Código ANBIMA de regulação de melhores práticas, as instituições participantes devem observar os seguintes princípios e regras. Princípio 1. Nortear a prestação de atividades pelos princípios da liberdade de iniciativa e da livre concorrência. Correto. Princípio 2. Coibir quaisquer práticas em que infrijam ou estejam em conflito com as regras e os princípios contidos neste Código, na legislação pertinente e nas demais normas estabelecidas pela ANBIMA. Correto também. Princípio 3. Evitar a adoção de práticas de concorrência desleal e de condições não equitativas, bem como quaisquer outras práticas que contrariam os princípios contidos neste presente Código. Correto também. E princípio 4. Incentivar a publicação da emissão de valores mobiliários em mídias de grande porte. Errado. A ANBIMA não tem nada a ver com mídias de grande porte. Se o banco quiser fazer divulgação de seus produtos, cabe a ele decidir se isso é interessante ou não. Então, os 3 primeiros princípios estão corretos. 1, 2 e 3. O 4 está errado. Resposta correta, letra A. Questão 4. São exemplos de bancos múltiplos. 1. Banco Central, errado. 2. CVM, errado. 3. BNDES, errado também. 4. Bancos que possuam carteira comercial e de crédito imobiliário. Correto. 5. Bancos que possuam carteira comercial e de investimento. Correto também. 6. Cooperativas de crédito em geral. Não. Errado. 7. Bancos que possuem carteira de investimento e de crédito imobiliário. Correto. Então estão corretos o item 4, o item 5 e o item 7. Veja, para ser banco múltiplo, o banco tem que ter a carteira comercial ou a carteira de investimento, mais qualquer outra carteira. E se ele tiver as duas carteiras, comercial e de investimento, também é banco múltiplo. Então a resposta correta, letra C. Questão 5. Uma das principais funções da Bolsa de Valores é: letra A. Oferecer aos investidores maiores opções de financiamento. Errado. É oferecer às empresas maiores opções de financiamento. Letra B. Possibilitar que pequenos e médios investidores aumentem a rentabilidade de sua carteira de investimentos. Errado. Isso pode até acontecer, os investidores aumentarem seus rendimentos, mas não é uma das principais funções da Bolsa de Valores. C. Permitir operações de arbitragem. Errado.
Novamente, você pode fazer operações de arbitragem na Bolsa de Valores, mas isso não é uma das principais funções da Bolsa. Letra D. Fomentar o mercado de capitais brasileiro. Resposta correta. Uma das principais funções da Bolsa de Valores é fomentar o nosso mercado de capitais. Questão 6. Um fundo de investimento pode ser definido como: letra A. Uma comunhão de recursos constituída sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em títulos e valores mobiliários. Resposta correta, pessoal. Esse é o conceito de um fundo de investimentos. É um condomínio de pessoas voltadas para ter uma rentabilidade nos seus investimentos. Letra B. Fundo de investimento pode ser definido como uma terceirização de gestão de recursos de baixo risco. Resposta errada. Nem sempre essa gestão de recurso é de baixo risco. Letra C. Um produto financeiro que gera caixa para o banco. Resposta errada. Não gera caixa para o banco. O fundo é dos clientes, ou seja, a rentabilidade do fundo vai para os clientes. O que vai para o banco é a taxa de administração. Letra D. Um serviço financeiro que é contabilizado no passivo do banco. Resposta errada. O fundo não é do banco. Dessa forma, o valor do patrimônio líquido não vai para o passivo do banco. Lembrando de novo, o que é um fundo de investimentos? É uma comunhão de recursos constituída sob forma de condomínio, destinado à aplicação em títulos e valores mobiliários. É o que fala a letra A. Questão 7. Em qual das opções a seguir o ativo financeiro não se caracteriza como um instrumento de renda fixa? Letra A. Caderneta de poupança. É um instrumento de renda fixa. Letra B. Ações da Petrobras. Resposta correta. A ação da Petrobras não se caracteriza como instrumento de renda fixa. Letra C. Letra financeira do Tesouro. É um instrumento de renda fixa. E letra D. Debêntures simples da companhia Vale. Também é um instrumento de renda fixa. Então, de todas as alternativas, a única que não é instrumento de renda fixa é a letra B, ações da Petrobras. Questão 8. No que diz respeito a fundos de investimentos, qual das afirmações abaixo é falsa? Letra A. Disse que um fundo é aberto quando seus cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo. É uma afirmação verdadeira. Letra B. Disse que um fundo é aberto quando ele aceita qualquer tipo de cotista. Resposta errada. Nem sempre um fundo aberto vai aceitar qualquer tipo de cotista. Um exemplo seria um fundo aberto para investidores qualificados, onde só aceitaria investidores qualificados. Letra C. Disse que um fundo é fechado quando suas cotas são somente resgatadas ao término do prazo de duração do fundo. Também é uma afirmativa verdadeira. Você só consegue sair de um fundo fechado no término do prazo de duração desse fundo ou se você vender as suas cotas no mercado secundário. E letra D. Mesmo quando o gestor de um fundo aberto fecha-o para captação, o fundo continua sendo classificado como fundo aberto. É uma afirmativa verdadeira. Os fundos abertos eles podem fechar ao longo da sua vida para captação. Então a resposta correta da questão 8 é a letra B. Questão 9. Suponha que a rentabilidade de um fundo DI tenha sido de 0,8% em um determinado mês e que o CDI no mesmo período tenha variado 1%. Nesse caso, pode-se afirmar que, antes da gente ler as alternativas, pessoal, aqui vai falar de rentabilidade absoluta e rentabilidade relativa. Rentabilidade absoluta é o quanto o fundo rendeu no mês, e isso foi 0,8%. Rentabilidade relativa é quanto o fundo rendeu em relação ao seu benchmark, nesse caso aqui a taxa DI. A taxa DI rendeu 1% e o fundo rendeu 0,8%, ou seja, o fundo teve uma rentabilidade relativa de 80% do DI. Vamos ler as alternativas. A. A rentabilidade absoluta do fundo foi de 20%. Errado. A rentabilidade absoluta foi de 0,8%. Letra B. A rentabilidade absoluta foi de 80%. Errado. O que foi de 80% foi a rentabilidade relativa. Letra C. A rentabilidade relativa do fundo foi de 80% do CDI. Resposta correta. E letra D.
A rentabilidade relativa do fundo foi de 20% do CDI. Errado. Questão 10. O Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento estabelece que a marcação a mercado, alternativa A, deve ser realizada somente para os ativos mais valorizados do fundo. Errado. Ela deve ser realizada para todos os ativos do fundo. Alternativa B. Consiste em registrar todos os ativos pelo respectivo preço negociado no mercado. Resposta correta. A marcação a mercado é você registrar os ativos de um fundo ao preço de mercado, ou seja, ao seu valor justo. Letra C. Consiste em marcar a preço corrente os ativos do fundo, descontando as depreciações envolvidas desde a aquisição, de forma a melhor precificar o valor do fundo. Errado. Letra D. Deve ser realizada para todo e qualquer ativo do fundo, descontando o valor de aquisição, as especulações realizadas pelos cotistas, de forma a adicionar o efeito de mercado. Nada a ver, né, pessoal? Questão errada.